Olá, olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom final, né? De tarde, início de noite. Vamos lá para nossa semana de construção. Vamos construir os nossos sims, vamos construir sims que sejam situações evidentes dentro de nós. A gente precisa construir muitas coisas, né? Construir coisas dentro de nós que sejam saudáveis. Ter construções emocionais, ter construções espirituais. Vamos chamar as pessoas para a gente construir. Guarde esse tempo para você construir. Coloque isso na tua cabeça essa semana. Fale isso para você mesmo agora. Eu vou ter um tempo de construir. Eu vou construir a Amanda do jeito de Deus. Eu vou construir coisas novas na Amanda. Eu vou me preparar para o novo. Vamos construir. É muito bom. É muito bom a gente olhar para aquilo que a gente precisa ser, aquilo que a gente precisa ter, aquilo que a gente precisa fazer, mas acima de tudo, quem você é. Às vezes a gente não entende quem a gente é para Deus em tantos estágios que a gente passa na nossa vida, como a gente para esse tema de hoje, muitas vezes ao longo do dia. Já parou para pensar nisso? Muitas vezes a gente para e fala assim, no nosso dia a gente fala, eu não tô entendendo o que tá acontecendo comigo. Eu não tô entendendo onde Deus quer chegar. Eu não tô entendendo o porquê dessa situação. É verdade ou não é? Para pensar quantas situações por dia, por mês, por ano, você olha para você e às vezes durante a tua oração, às vezes durante o teu tempo de reflexão, às vezes durante a tua refeição, às vezes na hora que você dorme, às vezes na hora que você deita, você olha e você fala, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Por que isso está acontecendo? Por que é dessa forma? Aonde Deus quer chegar? Aonde eu errei? Né? O que eu estou fazendo de errado? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou sentindo isso? Quantas vezes, o tema de hoje é muito importante, quantas e quantas vezes você tem a sensação de que você não entende? Isso é muito normal na nossa vida, isso é muito habitual, isso acontece conosco, para não dizer todos os dias, pelo menos todas as semanas. Quantas situações da nossa vida, elas saíram absolutamente do nosso controle. Você olha para aquela situação e você fala, meu Deus do céu, saiu completamente do meu controle. Essa situação com meu filho, essa situação física, essa situação profissional, essa situação de saúde, essa situação emocional, saiu completamente do meu controle. Eu não tô mais entendendo nada que tá acontecendo. E aí a gente precisa entrar numa busca por esse entendimento, por esse sim, dar sim ao entendimento, diga sim ao entendimento, fale para você mesmo aí. Eu estou hoje dando sim ao entendimento. Vamos mesmo dar sim ao entendimento, dê sim ao teu entendimento. Fala, eu quero entender, mas não entender para questionar Deus, mas não entender para se decepcionar e se machucar mais. Mas não entender para poder ficar pensando se poderia ter sido diferente e se acusar e se cobrar. Não é para isso que você tem que entender. Então, antes de qualquer coisa que a gente vai falar essa semana, porque nós vamos derrubar os nãos e vamos construir os sims, diga, eu vou derrubar os nãos para construir sims na minha vida, eu não vou ser uma pessoa que vai falar, eu não entendo. Não. Você está na busca de entender coisas que podem melhorar a tua vida, coisas que podem melhorar o teu dia, coisas que podem curar as tuas dores. Então, buscar entendimento é muito agradável a Deus. Eu separei um texto aqui que não dava para deixar hoje, de construir essa live que a gente vai ter essas semanas, de vencer os nossos nãos a favor dos nossos sim, sem ler um texto que é muito interessante, que está no Salmo 119, versículo 98 a 101. Quem ama a Bíblia é legal, quem não ama, sinto muito, mas é muito importante a gente ler esse texto. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos. Olha o que está escrito aqui. Porque aquele que os tenho, porque os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos. Ou seja, pessoas que já são vividas e que são mais prudentes pela vivência e pela habilitação. Porque guardo os teus preceitos. De todo o mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra.
Então, vamos começar a meditar sobre o que é entender. Então, a primeira coisa que você precisa entender sobre entender. Doido isso, né? É que o entendimento é inimigo de duas coisas. O entendimento tem dois grandes inimigos. Anote aí, né? Não deixe de anotar e meditar sobre isso. O entendimento tem dois grandes inimigos. O primeiro, a ignorância. O segundo, o engano. Esses são os inimigos, a dupla de inimigos do entendimento. O que é ignorância? É a falta de conhecimento de causa mesmo. Eu não sei. Olha, eu tô com um bebezinho de 3 dias e eu não sei amamentar. É ignorância. Ignorância não é um apelido que você fala pro outro, você é ignorante. Isso não é ofensa. Ser ignorante é não ter conhecimento. Eu não tenho. Se você me pedir pra medicar alguém, eu vou dizer pra você, eu sou ignorante. Eu não tenho conhecimento de medicina. Eu não sei medicar. Então existem 2 fatores que são inimigos do entendimento. O primeiro é a ignorância. Então pensa assim, eu não conheço sobre o assunto. Eu nunca passei essa situação. Eu não sei passar essa situação. Porque ela é nova na minha vida. Eu não sei passar, às vezes, o falecimento de alguém. Eu nunca passei o falecimento de uma pessoa próxima. Eu nunca passei essa perda. Eu nunca passei esse trauma. Eu nunca passei essa situação financeira. Eu nunca passei essa situação emocional. Eu nunca passei por essa angústia. E eu nunca passei. Então eu não tenho. Eu sou ignorante naquele assunto. Mas você não é ignorante porque você é burro. Você não é ignorante porque você não busca. Você não é ignorante porque você é uma pessoa do mal. Você não é ignorante porque você é preguiçoso. Nem sempre o motivo da ignorância é esse. Aliás, a maioria das vezes não é. Muitas vezes nós somos ignorantes em alguns assuntos porque simplesmente são fatores novos na nossa vida e nós vamos ter que aprender sobre eles. Eu tenho que aprender a viver sem uma pessoa, eu preciso aprender a viver durante um tempo sem um recurso, eu preciso aprender a viver durante um tempo em determinada situação. E quando eu aprendo a estar contente em toda e qualquer situação, eu começo a abrir portas para o sim, ao entendimento e a ter coisas novas na minha vida. Então você pode e está sujeito todos os dias a não ter entendimento porque você ignora, porque você não conhece sobre um assunto, que pode ser um momento de muita novidade na tua vida. Então, vou dar um exemplo simples para vocês. Nós estamos vivendo uma pandemia que é uma novidade. Ah, não, já aconteceram outras vezes, em outros momentos, em outros tempos, de outras formas, com outros vírus. Nós temos um vírus novo. E nós estamos aprendendo a entender como nos comportar diante disso. Como nos aproximar das pessoas de outras formas que às vezes não pelo abraço ou pelo beijo ou pelo convívio fisicamente próximo. Nós estamos aprendendo porque nós éramos ignorantes acerca de algumas coisas. Então, muitas vezes você é roubado no teu entendimento porque você joga uma carga de ansiedade enorme em cima de você, como se você tivesse a obrigação de saber tudo. Só que Deus nunca cobrou de você que você soubesse tudo. O que Deus cobra das nossas vidas é que nós sejamos dispostos a aprender sobre tudo, mas não a conhecer tudo. Ah, eu sou ignorante a respeito disso. Vamos ler sobre isso. Vamos orar sobre isso. Vamos buscar a Deus sobre isso. Vamos não nos acusar por não saber conviver com isso. Vamos olhar para isso e tentar entender as reações que estão ao nosso redor. Daqui a pouco eu vou explicar algumas coisas de como você vencer a falta de entendimento e você vai entender o que eu estou te falando. Então, ignorância. Ignorância é um fator muito forte de falta de entendimento e que dá para ser resolvido, às vezes com um pouco menos de tempo e às vezes com mais tempo. Depende da situação. Segundo fator muito sério que traz que é o engano, que rouba o teu entendimento, que chama-se engano. Esse é um fator muito sério porque é uma falta de entendimento que até certo ponto você está plantando aquela situação. Mas como assim? Vou te dar um exemplo básico. O engano é uma mentira que você transforma em verdade. Por exemplo,
Eu não sou gordo. Você é. Eu tenho saúde. Você precisa melhorar a saúde. Eu não tenho problema no meu casamento. E você tem. Eu sei andar bem em toda e qualquer situação. E você não sabe. Eu não tenho a dificuldade de ter problema financeiro. Você tem sim. Porque você não dorme à noite por causa que você fica pensando nas contas a pagar. Então você vai colocando situações que estão resolvidas em você, mas que você, no fundo, está se enganando. Está construindo fortalezas. Nós vamos explicar sobre isso. Porque você está deixando mentiras que que no fundo te incomodam, que no fundo você sabe que não vão levar para lugar nenhum. Por que a gente faz isso? Porque a gente tem medo de enfrentar. Porque a gente tem dificuldade de enfrentar algumas dores. E é muito sério, porque às vezes é uma situação que a gente deixa e a gente vai adiando e adiando. Por quê? Porque a gente tem medo da pessoa, a gente tem medo do que vai causar, a gente tem medo das consequências. Tudo isso é normal, você é ser humano. Passar por momentos de medo é normal, queridos. O que não é bom é a gente permanecer nele. Então, você vai ter muitos nãos. Eu não entendo, eu não consigo alcançar o entendimento de Deus. Se você permanecer na tua vida querendo transformar mentiras em verdades. Não, a fulana se importa muito comigo. Não, não se importa. Não, a minha vida foi muito boa nessa fase. Não, não foi. Então, você nunca vai ter entendimento e crescer em entendimento com Deus e crescer em entendimento espiritual e crescer na tua vida em todas as áreas se você não falar a verdade com você mesmo. Olhar no espelho e falar... Eu tô olhando pra essa pessoa e hoje eu tava olhando pra mim em umas situações que eu preciso mudar, tava falando, você comeu demais esses dias, você engordou, isso tá te fazendo mal porque tá te dando mal-estar, para agora, resolve isso rápido, enfrenta algumas situações das quais você tem dificuldade. Tô te dando um exemplo assim, bobo, que pode parecer bobo, mas que foi da minha conversa com Deus sobre hoje. Só que quando eu começo a enfrentar o engano, eu começo a destruir o roubo do meu entendimento. E Deus, entenda uma coisa sobre Deus, Ele vai sempre dar entendimento para quem realmente quer entendê-lo. Porque quem não quer transformação não quer entendimento. Eu quero ser transformado, mas você não quer entender o que está acontecendo com você? Como é que Deus vai transformar alguma coisa que você não entende? Você consegue imaginar isso? Não, se Deus vai me transformar. Vai transformar como? Se você não entende o que está acontecendo com você. Então, primeiro eu preciso entender, eu preciso conversar com Deus sobre isso, eu preciso explorar esse campo que está meio minado dentro de mim, ou por ignorância, ou por engano. Mas que pode ser esclarecido. Eu gosto muito de uma coisa na Bíblia, porque a Bíblia diz que Jesus é a luz. Diga, Jesus é a minha luz. Luz é assim, querido. Se você apaga o quarto, você vai tropeçar no pé da cama, você vai tropeçar. Às vezes, depois de anos, no mesmo quarto, você ainda vai tropeçar nas mesmas coisas. Já percebeu? Porque quando tá tudo apagado e tá tudo escuro, você corre o risco de, se você tá ansioso ou com pressa, ou querendo correr para resolver alguma coisa, você tropeçar. Mas quando você acende a luz, qual é a possibilidade de você tropeçar na cama, na cadeira, ou na escrivaninha, ou no abajur? Você concorda que diminui pelo menos 90%? Você pode até continuar ansioso, você pode até continuar guerreando, mas você está tentando clarear as coisas para que não haja desvio no teu caminho. Da porta ao banheiro, da porta à cama, da porta até o sofá que você vai sentar, da porta até ligar a televisão no controle, não é? Então, o que a gente precisa entender sobre Deus? Deus é luz. Então, a presença dele clareia as coisas, deixa as coisas claras. E as coisas que são doloridas também ficam claras. E as coisas que são difíceis também ficam claras. E as coisas que são confrontadoras também ficam claras. E as dores também ficam claras. E aí que eu posso produzir entendimento através da palavra.
Então lembra, se eu enfrentar os enganos, que são mentiras que você construiu na tua vida e que não são verdades diante de Deus, e dentro de você tem um inconsciente que grita e você sabe que tem coisas que não são verdades e que se elas, não, tá tudo bem, não, com medo. E eu não quero estar com medo. Aí nós estamos começando a quebrar o engano. Não tá tudo bem, isso daqui me machucou. Então, pera um pouquinho, vamos resolver essa verdade com Deus? E eu não vou ficar travado na ignorância, porque ignorância eu resolvo com busca de conhecimento. Então, não fique na ignorância, não fique no engano, porque isso atrasa a tua vida, ok? Diga não à ignorância, diga não ao engano. 3 coisas que vão te ajudar muito a ter entendimento que estão nesse texto do Salmo 119, do versículo 98 ao 101. Ele fala de 3 coisas sobrenaturais. Ele fala da forma, ele fala do tempo e ele fala da graça. Olha só que coisa interessante. Então ele fala primeiro, ter sabedoria. O que é ter sabedoria? Você já parou para pensar sobre isso? É não agir na tua forma. A forma da Amanda nesse momento seria dormir. A forma de Deus nesse momento seria fazer exercício físico. Tô brincando, mas é para você memorizar. Talvez a tua forma nesse momento fosse desligar o telefone, fosse sair da live. A forma de Deus é você produzir mais conhecimento. A forma de você comer é errada e Deus quer que você coma daquela forma. Então, o que é ter sabedoria? Entrar na forma de Deus. Pensa que a tua forma de gelo, ela é quadrada e grande, e a forma de Deus é redondinha e pequena. É entrar na forma de Deus. Então, quando você vai abrindo espaço para essa forma, Jesus entrou na forma de Deus. Desce do céu e morre lá embaixo. Porque tem gente para você salvar e tem um comportamento para você provar que é possível viver sem pecado. Olha que coisa doida. Você tá aqui como Deus do céu, mas eu tô falando para você, vai lá embaixo, na terra, porque eu preciso que você seja alguém íntegro no corpo, alma e espírito, a ponto de produzir testemunho de que é possível me servir em santidade. Difícil, né? Jesus entrou na forma de Deus Pai. Desceu aqui para produzir um testemunho. Então lembre-se de uma coisa muito forte na tua vida. Você vai produzir testemunhos a partir da sabedoria. Você não precisa resolver tudo do dia e na hora, da sua forma e da sua maneira. A sabedoria é a forma certa. É mais ou menos como você quiser usar um sapato 35 e o teu número for 37. Vai doer teu pé, não vai? Vai machucar. Mas é tão lindo, é o dourado que eu queria. Porque o dourado que eu queria não tinha 37. Pois é, mas vai machucar. É melhor usar o preto ou o prata. E aí eu produzir algo que vai trazer um conforto e uma estabilidade para um futuro e não uma machucadura. Então, entrar na forma de Deus é entender que dele procede as maiores verdades, que são muitas vezes contra a tua vontade. Não é fácil ter sabedoria, por isso que ela tem tanto valor, né? A Bíblia diz que é mais fácil você comprar ouro do que você ter sabedoria. Só que você tem possibilidade de pedir a Deus. E Ele, no dia a dia das tuas guerras, vai trazer essa luz que vai te dar a forma. E vai te dar a forma do gelo certa. E a forma vai ficar bonitinha, certinha. Ela vai encaixar no seu pé. Porque Deus tem uma forma para você viver. E essa forma de Deus é a tua grande alegria. E vai exigir de você muitos nãos. Você vai ter que falar muitos nãos. Nãos para tua carne, não para tuas horas, não para tua forma, não para teu momento. Não para aquilo que seria a tua verdade. Então, a sabedoria é a forma de Deus. Ela começa a produzir. Quando eu desejo isso, Deus, eu quero ter sabedoria, agir da forma certa. Deus, mesmo que haja um preço para pagar, eu quero agir da forma certa. Muitas vezes, para agir da forma certa, você vai ter que manter uma posição certa contra todos e tudo, até a honra de Deus chegar.
Agora, só que você está semeando santidade, semeando verdade, semeando entendimento, semeando o futuro, então você não vai ser destruído. As pessoas muitas vezes não querem ter sabedoria, porque o fruto da sabedoria, às vezes você demora um pouco para colhê-lo. E o fruto do que nós vamos falar aqui é eterno, ok? Segunda coisa importante sobre o texto, compreensão. Sabe o que é compreender? É entender com equilíbrio entre a razão e a emoção. Diga, eu preciso equilibrar as duas coisas. Alguns de nós somos muito racionais. 1 mais 1 é igual a 2. Isso é uma grande verdade. Alguns de nós são muito emocionais. O meu 1 mais 1 pode ser qualquer número, não exagera. 1 mais 1 é igual a 2. Esse é o equilíbrio da razão. Mas eu posso viver o milagre. E ele pode se tornar um 3. Entendeu a diferença? Então eu tenho a razão, porque eu sou um ser inteligente, pensante, mas eu trago para o equilíbrio de que a vida espiritual faz sim diferença. E que a diferença da vida espiritual é sim necessária. Ok? Então traga para o entendimento a razão e a emoção, colocando em equilíbrio. Você está muito acelerado, naquele momento você está muito emocional, você está muito afetivo, ansioso, isso são situações emocionais. Se o teu emocional está muito aflorado, espere para tomar decisões, porque você vai tomar decisões sem entendimento do que está acontecendo. E aí vai para a forma errada, porque não vai ser a forma de sabedoria. Então, a Bíblia está te falando que você precisa ter sabedoria, que você precisa ter compreensão, que é entender o momento da razão versus a emoção, ok? Equilibrar as duas coisas. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vamos equilibrar as duas coisas para chegar num patamar aonde a sabedoria possa ter total liberdade em você. E terceiro momento do texto fala sobre a prudência. Diga prudência. Sabe o que é prudência? É o tempo certo de agir, gente. Olha que loucura. Então, quando você tem sabedoria, você tem a forma certa. Quando você tem compreensão, você tem o equilíbrio entre a razão e a emoção. Ou seja, você tem o equilíbrio certo. E quando você tem prudência, você age no tempo certo. Olha que segredo espiritual tremendo que há nessa palavra do Salmo 119, versículos de 98 a 101. E aí você vai adquirir um nível dos mestres, um nível dos entendidos, um nível acima dos inimigos. Por quê? Porque você tem a forma, porque você tem o equilíbrio e porque você tem o tempo adequado. Não tem que ser agora. Quem falou? Deus falou que tem que ser agora, então vai ser agora. Não tem que ser agora, então não vai ser agora. Ah, não, porque eu não vou dormir à noite. Falta equilíbrio. Porque você tem que deitar e dormir. E o seu nível de ansiedade tem que ser equilibrado. Então, se eu tenho a forma, se eu tenho o equilíbrio e se eu tenho o tempo certo, eu vou automaticamente começar a produzir entendimento. Alguns entendimentos demoram? Sim. Por quê? Porque Deus está formando o caráter dele em você. Preste atenção que eu vou te falar. Nós somos imagem e semelhança de um Deus que ficou muito distante por causa das iniquidades durante muitos e muitos anos da nossa vida. E nós estamos sendo formados no nosso caráter. Às vezes você não consegue saber tudo em um minuto. E isso não é o maior problema da tua vida. Porque se você buscar sabedoria, compreensão e prudência, o entendimento vai vir. Porque ele é consequência. E Deus, ele é Deus para revelar. Deus é Deus para estabelecer o sim e o não. Deus é Deus para estabelecer o tempo de cada coisa na tua vida. Às vezes a gente vai para uma situação e a gente acha que tudo se resolveu em um dia. 2 dias depois parece que tá tudo igual. Você já teve essa sensação? Aí eu vou dar um exemplo. Aí fui pro encontro de casais, achei que tudo se resolveu na minha vida. Aí 2 dias depois eu cheguei e teve algumas situações que foram as mesmas. O encontro ensinou você a sair da ignorância na forma de tratar.
Mas isso não significa que a situação não vai mais acontecer. Então, muitas coisas na tua vida, você acha que você não entende, mas você entende. Só que você acha que porque você passou a entender, ela foi resolvida. Entender e resolver são coisas diferentes. Bicho, cara, eu não quero entender nada, quero sumir. Não, não suma não. Fica até o fim, que falta 2 minutos pra gente terminar. Lembra na tua mente, entender e resolver são coisas diferentes. Quando eu entrei no caminho da solução. Mas eu vou ter que andar por ele, praticando a sabedoria, a compreensão e a prudência. Se eu praticar, a solução vai acontecer. Porque os sinais seguem aqueles que creem, as coisas vão ficar mais claras na tua mente. As coisas vão ficar mais claras nos teus dias. As coisas vão ficar mais claras aos teus olhos, ok? Nunca seja uma pessoa que se engane. Nunca ache que a ignorância é um estado que você possa permanecer. Se você desejar destruir mentiras interiores, se você desejar destruir mentiras ao teu redor, e se você desejar conhecer a forma certa de agir, que é quebrar as ignorâncias, não tem por que Deus não te dar entendimento. Se Ele fala que Ele quer de você um culto racional, então Ele quer te dar entendimento. Ele deseja que você o entenda e Ele nunca te obrigou a servi-lo. Só dele não te obrigar a servi-lo é Deus falando para você: eu quero que você me sirva entendendo quem eu sou e quem você é. Então, ter entendimento é sair do caminho da ignorância, sair do caminho do engano e entrar no caminho da constante construção da sabedoria, da compreensão e da prudência.